Bem-vindo a mais essa nossa análise aqui do Aposente aos 40. Aqui a gente sabe que não existem atalhos nem promessas fáceis. A gente fala sobre o que realmente funciona para alcançar a independência financeira. Porque, olha, a aposentadoria antecipada não é uma obrigação, mas ter liberdade de escolha, isso sim é. Se essa ideia faz sentido, fica com a gente até o final. Hoje vamos mergulhar num assunto que é um pouco mais técnico, mas que é sem dúvida fundamental para quem busca essa liberdade no Brasil, a verdadeira diversificação de um portfólio. Bom, vamos começar direto ao ponto com uma pergunta que pode parecer simples, mas que esconde uma armadilha enorme. A carteira de investimentos é tão diversificada quanto parece? Muita gente se sente segura, sabe? Acha que tá tudo bem porque tem várias ações, alguns fundos imobiliários, um pouco de título público. A lista de ativos parece longa, parece robusta, só que o grande perigo é que quando a tempestade chega de verdade, na hora da crise, muitos descobrem da pior forma possível que todos esses ativos estavam, na verdade, no mesmo barco. E o barco estava furado. Vamos entender direitinho por que isso acontece e, claro, como evitar essa cilada. E aqui está o X da questão, o que a gente pode chamar de falsa diversificação. É aquela ilusão de segurança que vem de ter, sei lá, 20 ações diferentes de empresas brasileiras, 10 fundos imobiliários de escritórios em São Paulo e mais alguns títulos do Tesouro que seguem a Selic. Se a gente olhar no papel, parece super diversificado, né? Mas na prática, o que acontece? Todos esses ativos, sem exceção, são impactados pelo mesmíssimo fator, o desempenho na economia brasileira. Se os juros aqui sobem, todos eles sentem. Se rola uma crise política, todos eles sofrem junto. No fim das contas, não há uma diversificação real. O que existe é uma concentração de risco, só que de um jeito mais complexo, mais trabalhoso e que dá uma falsa sensação de segurança. Então, o ponto principal para a gente conseguir uma proteção de verdade é uma mudança de mentalidade. A diversificação real não tem a ver com o quantos ativos se tem, mas sim com como esses ativos se comportam uns em relação aos outros. A gente precisa deixar de ser um mero colecionador de ativos, sabe, aquele que vai juntando produtos financeiros que parecem bons sozinhos, para se tornar um verdadeiro arquiteto de portfólio. Alguém que planeja como cada peça vai se encaixar e interagir com as outras para criar uma estrutura que seja realmente sólida, que aguente o tranco. Essa frase aqui resume o perigo com perfeição. O verdadeiro teste de fogo de uma carteira de investimentos, a hora da verdade, não acontece nos dias de céu azul, quando tudo está subindo. Acontece na tempestade. Se no meio de uma crise o patrimônio inteiro começa a desabar ao mesmo tempo, não tem para onde correr, não tem porto seguro. É como ter uma frota com 10 barcos, só que todos eles são de papel e estão navegando na mesma tempestade. O fato de serem muitos não vai impedir que todos afundem juntos. A verdadeira arquitetura de portfólio constrói uma frota com barcos diferentes, cada um preparado para um tipo de mar. E a ferramenta principal para construir essa arquitetura de portfólio tem um nome: correlação de ativos. De um jeito bem simples, correlação é só um número que mede se os investimentos tendem a se mover na mesma direção, em direções opostas, ou se o movimento de um não tem nada a ver com o do outro. Entender a correlação é o que permite saber se, ao colocar um ativo novo na carteira, a gente está adicionando um colete salva-vidas que vai ajudar a flutuar na crise ou se a gente está só botando mais peso para afundar mais rápido. Vamos dar uma olhada com calma nessa tabela. Lá em cima a gente tem a correlação positiva alta. O que é isso? Pensa em duas ações de grandes bancos brasileiros. Quando a economia vai bem e o cenário para o setor melhora, a tendência é que as duas subam juntas. Elas se movem como se fossem uma dupla de nado sincronizado. Ali no meio, a correlação é neutra, ou zero. O movimento de um ativo não diz absolutamente nada sobre o que vai acontecer com o outro. Agora, lá embaixo está a verdadeira joia da coroa da diversificação, a correlação negativa. Aqui, os ativos se movem como numa gangorra. Um exemplo clássico no Brasil, em momentos de crise de confiança, é a relação entre o Ibovespa e o dólar. Geralmente, quando a bolsa aqui cai, o dólar sobe. O grande segredo para uma carteira resiliente não é ter só ativos que caem quando outros sobem, mas sim misturar de forma inteligente ativos com correlações diferentes, criando um equilíbrio que suaviza os solavancos da jornada. Certo? Mas chega de teoria, né? Como é que isso tudo funciona no mundo real, para quem investe de verdade aqui no Brasil? Vamos montar uma carteira hipotética, bem simples, para a gente ver o poder da correlação em ação. É nesse momento que o conceito deixa de ser uma coisa abstrata de livro e vira uma ferramenta prática poderosa. Para nossa carteira de exemplo, vamos usar 3 ingredientes bem estratégicos. Primeiro, o que a gente pode chamar de motor do crescimento, as ações brasileiras, que são a parte que captura o potencial de valorização da nossa economia. Segundo, a âncora de proteção do poder de compra, o Tesouro IPCA+, que é um título público que garante um rendimento real acima da inflação.
E, em terceiro lugar, o seguro contra catástrofes, ativos em dólar, que historicamente funcionam como um paraquedas em momentos de turbulência e desvalorização da nossa moeda. Veja que cada um tem um papel muito claro e distinto. Agora, olha só que interessante a dinâmica que acontece quando a coisa aperta. No cenário típico de crise no Brasil, que a gente costuma ver, a aversão ao risco aumenta, o capital estrangeiro vai embora, e isso faz o quê? Faz o dólar disparar. Ao mesmo tempo, a nossa bolsa, que é muito sensível a esse fluxo de dinheiro e às incertezas locais, tende a cair. E o Tesouro IPCA+ nessa história? Muitas vezes, ele acaba funcionando como um refúgio, um porto seguro, ainda mais se a crise aumentar as expectativas de inflação no futuro. Percebe como funciona? Enquanto o nosso motor falha por um tempo, a âncora e o seguro entram em ação para estabilizar o barco. O resultado disso tudo, no frigir dos ovos, é uma carteira muito mais estável que sofre uma queda total bem menor. Mas qual é o benefício real disso, especialmente para quem está no caminho da independência financeira e planeja viver de renda? Reduzir essa volatilidade nos protege do nosso pior inimigo, o pânico, que leva a decisões ruins. E mais importante ainda, nos protege do famoso risco da sequência de retornos. Esse é o grande perigo de ter perdas muito grandes bem no comecinho da fase de usufruto, quando se começa a fazer saques mensais do patrimônio. Uma queda forte logo no início pode comprometer a longevidade da carteira para sempre. Uma carteira bem diversificada com baixa correlação entre os ativos é a nossa principal arma contra esse risco. E olha, dá para ir além. A gente pode potencializar ainda mais esse efeito protetor. Ter os ativos certos na carteira é só o primeiro passo. Gerenciar as proporções entre eles ao longo do tempo é o que garante que a estratégia continue funcionando. E para fazer isso, a gente usa uma técnica chamada rebalanceamento. Rebalancear, na essência, é um processo bem simples. A gente define uma alocação ideal para a carteira, por exemplo, 50% em um ativo, 50% em outro, e de tempos em tempos, digamos uma vez por ano, a gente ajusta o portfólio para voltar exatamente para essa proporção. Sabe o que isso faz? Força uma disciplina automática no processo. Remove a emoção da jogada. Acaba com aquela tentação de tentar adivinhar o futuro. As decisões não são mais baseadas em medo ou em ganância, mas sim em regras que foram definidas antes, com a cabeça fria. E essa ilustração aqui é brilhante porque mostra o poder da estratégia. Vamos voltar para o nosso exemplo da crise. A parcela da carteira em dólar teria subido muito de valor, enquanto a de ações teria caído. Sem uma regra, o impulso de muita gente seria vender as ações em pânico. O rebalanceamento te força a fazer exatamente o contrário. Ele te obriga a vender uma parte dos dólares, que estão caros, para comprar mais ações que estão baratas. É uma forma sistemática, quase robótica, de realizar lucros e reinvestir em ativos que estão com desconto e, ao mesmo tempo, manter a carteira sempre alinhada com o nível de risco que foi definido como o ideal. Tudo isso que a gente conversou até agora, diversificação, correlação, rebalanceamento, nos leva a um dos conceitos mais importantes na construção de uma carteira inteligente para o longo prazo. Porque não se trata apenas de reduzir o risco, mas sim de otimizar a relação entre o risco que se corre e o retorno que se espera ter. Essa busca pela otimização é a base do que a gente chama de teoria moderna do portfólio. Foi um trabalho revolucionário de um economista chamado Harry Markowitz, um trabalho que, não por acaso, rendeu a ele um prêmio Nobel. Basicamente, essa teoria nos dá uma ferramenta matemática muito poderosa para responder a uma pergunta fundamental que todo investidor deveria se fazer o tempo todo. E é impressionante a gente pensar que essa ideia foi proposta pelo Markowitz lá atrás, em 1952. São mais de 70 anos. E ela continua sendo o pilar, a base de como os portfólios são construídos profissionalmente no mundo inteiro. Isso é uma prova da força e da atemporalidade desse conceito. E a pergunta é essa que está aí. Ou a gente pode inverter a lógica. Para o nível de risco que se está disposto a tolerar, está se extraindo o máximo de retorno possível? A mentalidade muda completamente. Deixa de ser simplesmente como eu posso ter o maior retorno a qualquer custo e passa a ser qual é a maneira mais inteligente, mais eficiente de alcançar o meu objetivo. É uma busca por otimização e não apenas por maximização. A analogia perfeita para isso é a de uma viagem. Imagina que existem duas estradas para chegar no seu destino. Uma delas é cheia de buracos, perigosa, mal sinalizada. A outra é uma rodovia moderna, bem pavimentada, segura. As duas estradas te levam para o mesmo lugar, mas uma delas torna a viagem muito mais estressante, muito mais sofrida. No mundo dos investimentos, esse sofrimento é a volatilidade. São as grandes quedas, as noites sem dormir. Um portfólio eficiente te coloca na rodovia mais suave.
E essa rodovia pavimentada, esse conjunto de carteiras ótimas que oferecem o melhor caminho, tem um nome. É a fronteira de eficiência. Ela é, basicamente, o mapa de todas as combinações de ativos que oferecem a melhor relação risco-retorno possível. Vamos analisar essa tabela com calma. Ela combina renda fixa, representada pela Selic, com a renda variável, aqui com o PIB11, que é um índice das grandes ações brasileiras. Olha a primeira linha, 100% em Selic, risco baixo, retorno conhecido. Agora, olha o que acontece na segunda linha, quando a gente adiciona só 10% de ações. O risco aumenta um pouco, é verdade, mas o retorno médio já dá um salto. Essa é a mágica da diversificação eficiente em ação. E a tendência continua. Conforme a gente aumenta a exposição às ações, tanto o risco quanto o retorno sobem. A fronteira de eficiência é exatamente a curva que conecta todas essas combinações que são as melhores possíveis, aquelas que oferecem o máximo de retorno para cada nível de risco que se decide assumir. O objetivo de todo investidor, portanto, deveria ser estar em cima dessa linha, dessa fronteira de eficiência. Qualquer carteira que esteja posicionada abaixo dela é considerada ineficiente. E o que isso quer dizer na prática? Significa que ou se está correndo mais risco do que precisaria para o retorno que se está obtendo, ou se está ganhando menos do que poderia para o nível de risco que foi escolhido. Nos dois casos, o resultado é o mesmo. Existe uma combinação de ativos melhor, uma forma mais inteligente de estruturar o patrimônio. Basicamente, é estar deixando dinheiro na mesa ou correndo risco à toa. E aqui chegamos na grande virada de chave para quem busca a independência financeira. Atingir esse objetivo de forma segura e sustentável não é só uma questão de escolher bons ativos isoladamente. É sobre construir um sistema, uma verdadeira máquina de investimentos onde todas as peças trabalham em harmonia. É pensar no portfólio como um motor, que foi afinado para gerar o máximo de performance com o mínimo de solavancos e desgaste possível. E se agora bateu aquela curiosidade para saber onde a sua carteira atual se posiciona nesse mapa da eficiência, saiba que existem ferramentas que podem dar uma boa estimativa. Lá no site Aposente aos 40, por exemplo, tem uma calculadora que ajuda a visualizar o quão eficiente é a alocação atual, usando dados históricos do mercado brasileiro. É um exercício excelente para entender melhor a própria estratégia. No final das contas, a jornada para a independência financeira é muito menos sobre ficar caçando o próximo investimento da moda e muito mais sobre construir um sistema que seja inteligente, robusto e, acima de tudo, eficiente. Portanto, a pergunta que fica não é quantos ativos eu tenho, mas sim o quão eficiente e inteligente é a combinação dos meus ativos. A resposta para essa pergunta pode mudar tudo. Para continuar aprofundando nesse tipo de análise, vale a pena explorar os recursos lá no blog aposenteaos40.org. A gente se vê na próxima.